Olá pessoal, tudo bom com vocês? O professor está aqui mais uma vez, bem feliz para a gente dar continuidade à aula dessa semana, a nossa aula de número 3, tá? O professor está bem animado, né, com essa aula que nós estamos tendo sobre textura, né, que a textura, como você já sabe, na primeira aula nós falamos que a textura é a superfície do elemento, né, a superfície do objeto, é a pele que o objeto tem, né, que é um elemento visual que nós conseguimos enxergar, que é um elemento de tato que nós conseguimos tocar, nós conseguimos relar, nós conseguimos apreciar, tá? E diante da textura existe vários tipos de textura. Existe a textura macia, a textura áspera, a textura espinhosa. Nós também temos a textura dura, a textura mole, né? Nós temos todo tipo de textura gelada, a textura quente, que é a textura de elementos, né? Nós sabemos também, então, nós aprendemos que diante de todo esse meio, todo o dia a dia da nossa vida, nós temos um tipo de textura, né? Num tecido, num plástico, numa folha, numa flor, num papel amassado. Todo elemento é um elemento de textura que nós temos no nosso dia a dia, que nós conseguimos observar, né? A parede da nossa casa, uma textura, a mesa, né? O sofá tem uma textura, tudo tem uma textura, né? Mas antes de nós darmos continuidade à nossa aula, pessoal, o professor vem aqui falar mais uma vez que nós temos que continuar nos cuidando, que nós temos que continuar nos protegendo, né? Lavando muito bem as nossas mãos com bastante água e sabão, lavando muito bem as nossas mãos com, né, os dedos, passando álcool em gel, usando a máscara que é indispensável. E vamos então à nossa aula, né? Nossa aula de número 3, a nossa última aula sobre textura, né? Ó, diante das nossas informações sobre as texturas, vamos conhecer um pouco dos objetos da textura. Nós temos o urso de pelúcia. O urso de pelúcia, ele tem a sua textura. Qual que é a textura dele será? Macia, áspera, dura. A textura do ursinho de pelúcia é uma textura macia, né? Uma textura gostosa, que a gente rela, já quer abraçar, né? Vamos lá então, o muro da escola, o muro da nossa casa. Qual que é a textura dele? É uma textura mole, uma textura dura, é uma textura áspera, é uma textura macia, é uma textura o quê? Isso, uma textura áspera, né? Que nós passamos a nossa mão, arranha, machuca a nossa mão. Uma textura dura, é o muro, né, da escola, o muro da nossa casa. E a folha? A folha, ela será que é macia, dura, áspera? Como que será que é? A folha da árvore, pessoal, ela tem tanto macia quanto áspera, ela vem ser tanto dura quanto macia. Umas são mais ásperas, outras são mais macias, umas são mais mole, outras são mais duras, né? A folha da árvore, ela tem vários tipos de textura, tá bom? E o espinho? O espinho, ó, espinho, a textura do espinho, ele é espinhoso, isso mesmo. Então, pessoal, cada objeto tem o seu tipo de textura, né? O urso de pelúcia, ele tem sua textura macio, o muro tem a sua textura áspero, né? O espinho tem sua textura espinhoso, a folha tem sua textura macia. Vamos então ver, pessoal, qual que é a nossa atividade de hoje. Na nossa atividade de hoje, vocês irão então desenhar um objeto que tem uma textura macia. A roupa, ela tem uma textura macia? Tem. O ursinho de pelúcia tem uma textura macia? Tem. O short? Tem. A folha? Tem. A flor tem uma textura macia? O plástico tem uma textura macia? Também tem. Então, o professor quer que vocês então desenhem um objeto de textura macia, pessoal. Qualquer desenho, eu quero que vocês escolham um objeto de qualquer desenho que tenha uma textura macia, tá? Pode ser qualquer tipo de desenho que tenha uma textura macia. Claro, pessoal, lembre-se, textura é a pele do objeto, é a textura do objeto. Tudo bem? Pessoal,
Então nós damos finalidade sobre o que é textura. Espero que vocês tenham gostado. Continue se cuidando, continue se protegendo, lavando muito bem as mãos, né? Passando bastante água e sabão, lavando entre os dedos, tudo bem? E professora, um grande beijo.